pessoa tem uma forma de aparecer diante de Deus, né? Eu sou muito chorona. Na hora que o Espírito toca, eu derreto. Mas eu estou aqui, vou tentar falar depois de ter chorado muito. Já tem a voz grossa e chora e fica essa coisa aqui maravilhosa. Gente, vocês são lindos. Eu amo essa igreja. Né? Não é muito difícil amar essa igreja, né, Márcio? Porque os amigos antigos estão aqui, família. Eu estava falando lá em casa, daqui um dia a gente vai ser tudo família, Marcelo. Daqui um dia está aí o Lucas e a Ellen casando, aí pronto, a família já está tudo já. Todo mundo. Isso é uma bênção de Deus, é a família de Deus. Queridos, eu achei interessante vocês terem colocado esse tema. Geralmente, os temas mais simples são esquecidos, né? Geralmente a gente não vê pregação dentro de Salmo 91, 23, né? E quando o pastor falou que vocês escolheram o livro de Salmo, e esse capítulo, que é um capítulo que anda em todas as casas, as Bíblias estão abertas, sempre nesse capítulo. E no capítulo 2, vocês já devem ter decorado aí, né, que eu sou a última a pregar, e vocês já ouviram bastante sobre isso, como que é o tema de vocês, sem olhar. Já colocou ali, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Vamos falar? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Que mais? Eles te sustentarão nas tuas mãos, pastor Braz, para que não tropeces com teus pés em pedras. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao filho do leão e à serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei o quê? A minha salvação. Pode sentar, igreja. Pode sentar. Queridos, quando eu comecei a meditar nesse versículo, Deus, refúgio e fortaleza, por isso eu posso confiar nele. Eu estava lendo algumas coisas lá em casa, no manual bíblico de Halley, de Gordon Shaw, ele divide Salmos em 5 livros. E aí ele divide de 1 ao 41, 42 ao 72, 73 ao 89, e o Salmo 90 ao 106, o 107 ao 150. São 5 livros que ele divide. E aí ele vai falando o que cada livro representa. A maioria de louvor, como vocês já sabem, né? Mas quando parte ali do 90 para o 106, esses salmos vão retratar promessas de seguranças feitas por aqueles que amam e confiam no Senhor, que seria esse 4º livro. E quando ele retrata isso, ele busca todo o histórico da humanidade que andou com Deus, que falou com Deus, que reconheceu Deus como refúgio e fortaleza. E aí eu sentei lá em casa e comecei a perguntar: por que refúgio, fortaleza? Por que vocês escolheram esse versículo que diz Deus, que diz refúgio e fortaleza? São as 3 palavras que nós vamos tratar. Fala comigo: Deus, refúgio, fortaleza. Queridos, e aí eu tinha uns livrinhos lá em casa, eu tenho uns livros que falam sobre as religiões do mundo. E eu fiquei curiosa em saber o que as religiões estão procurando. A primeira coisa que as religiões procuram é Deus. Eu peguei o dicionário e coloquei lá: Deus, superior, ser infinito, perfeito, criador. É uma divindade. Todas as religiões, na época lá das cavernas, quando a pessoa pegava o dedão, passava tinta lá, escrevia, pegava os palitinhos, contava, eles já faziam divindades. Porque o ser humano, pastor Francimar, pastor Braz, eles precisam de um ser que é melhor do que ele, que é mais capacitado do que ele, que é sabedor de tudo. Então, na época das cavernas, já se fazia uma divindade.
E aí eu estava estudando esses livrinhos lá, e entre muitas religiões, eu vi a religião chamada, que é o Shintoísmo. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre o Shintoísmo, e eu descobri que lá, eles têm essa religião tem mais de 100 milhões de adeptos no Japão. E uma das coisas que essa religião adora, são milhões de deuses. Porque tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo que é mais poderoso, que é sobrenatural, é Deus. E também os ancestrais são deuses. Já morreu, era uma avó, um avô famoso, é Deus. Tudo é uma divindade. E lá no Shintoísmo, tem os kamis. São seres divinos. Esses seres aqui divinos, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que acontecer que é fora do comum. São espíritos ancestrais. E engraçado como que é as coisas, né? Eu fiquei pensando lá comigo assim, que coisa. Como a gente fala, um paradoxo, né? Tudo para eles é Deus. Chamado dos kamis. E os kamis também pode ser também o mal. São deuses que eles adoram, que são do bem, né? Que são os ancestrais, são rochas, são árvores, tudo que vocês imaginarem, porque são milhões de deuses. Mas também quando se trata de coisas maléficas, são deuses também. Olha o contraste. Eu preciso de uma divindade que seja mais forte do que eu possa adorar e cultuar, mas quando se trata da coisa ruim também, da morte, da peste, né? Como vocês estavam retratando aí, das doenças, eles também adoram aquela divindade, porque tem poder de matar. Então se esse grupo chegar lá na África, eles vão se ajoelhar diante daquela criança que está em pele e vão começar em japonês a adorar aquela divindade que matou. Olha a cabeça do ser humano. E aí eu fui pesquisando um pouquinho, descobri, né, que eles têm 100 milhões de adeptos. Eu fiquei pensando, Jesus, como que as pessoas têm necessidade de adorar? Então aqui no versículo que vocês escolheram tem Deus, é a divindade. E aí, para resumir aqui, eu fui lá no Velho Testamento, e quando Deus chega para Abraão, fala, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Cada pessoa, dentro da parentela, dentro da casa, tinha lugar, gente, de ter um Deus para cada casa. A mulher tinha um Deus, o filho tinha um Deus, tudo era Deus. E aí, se a pessoa descobrisse que esse jarro era um Deus, ali ninguém tocava, ali ninguém podia deixar quebrar, cuidava como um Deus. Quando Abraão saiu de lá, Deus falou, larga tudo, sai da sua casa, da sua parentela. Eu vou te mostrar quem é Deus. Amém? E nós andamos mais um pouquinho da Bíblia, quando a gente chega ali em Moisés, vocês conhecem a história. Ele tem um encontro ali com Deus, tem uma árvore, pega fogo, e ele chega e fala, quem é você? Mas antes dele perguntar, por que ele perguntou quem é você? Moisés estava acostumado lá no Egito, onde ele foi criado, todo mundo com Deus, um Deus aqui, um Deus aqui. Quando o pessoal saiu do Egito, que foi caminhando com ele, Deus falou assim, fala que eles deixam os deuses deles. E vocês vão lá na história do Antigo Testamento, vocês vão ver uma história de uma mulher que estava em cima do cavalo e estavam tirando todos os deuses. Nós vamos seguir a um Deus único, deixa tudo para lá. E aquela mulher mente, diz que está no dia das mulheres, né? Está menstruada e ela pega um monte de pano e tampa as pernas. Se hoje já é uma coisa, né? Falar sobre isso, imagina antigamente, né? E a mulher se escondeu, dobrou as pernas e botou os deuses lá debaixo das pernas. Disse para a família dela que estava naqueles dias. E depois, lá na frente, quando vem a maldição de Deus, que ele vai olhar, que sai nas tendas, descobre que tinha um Deus lá dentro, um pedaço de barro, alguma coisa. E Deus diz para ele, ó, diga ao povo que largue essas divindades deles aí. E aí quando ele chega diante daquela árvore, que ele fala assim, vai lá no Egito, tira o meu povo de lá e fala assim, mas quem eu vou falar que é você? Aí vocês podem falar, que pergunta idiota, né? Ele já está conhecendo Deus. Não. Ele era acostumado com milhões de deuses. Milhões de deuses ali daquele povo. Era o Deus da água, Deus fogo. Lembra vamos lembrar aí quem está estudando história, né? Os meninos aí do ensino médio.